Bom, quando Pedro te fala de Paulo, você sabe muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Trouxe esse ditado popular para justamente você entender como é que ele se aplica à psiquiatria numa das funções ou então numa das habilidades que eu considero ser uma das mais importantes do psiquiatra. E desenvolvendo aqui um pouco essa ideia que pode parecer abstrata em um primeiro contexto, mas isso também se aplica, por exemplo, ao que a gente sente ali no contato com o paciente. Como assim? Vamos lá. Quando você está ali entrevistando um paciente, está conversando com ele, muitas vezes o paciente ele vai fazer com que você sinta alguma coisa. E às vezes isso pode ser uma emoção, um pensamento, ou então alguma coisa do tipo, tá certo? Quando você sente essas coisas, basicamente você está sabendo muito mais sobre o seu paciente, tá? Ou então sobre Pedro, do que propriamente sobre você. Então, o que o paciente ele faz evocar em você, faz você sentir, vai informar muito mais sobre ele, tá? A princípio, essa ideia aqui ela pode parecer um pouco distante da sua realidade, mas fica aqui comigo para você entender como é que você pode conseguir aplicar isso um pouco na sua prática. Primeira vez que eu escutei um pouco esse termo, então, primeira vez que eu tive contato com esse tipo de ideia foi quando eu estava no R1 de psiquiatria. Isso foi lá mais ou menos em 2020, e quando a gente começa a residência de psiquiatria, no IPQ, você é recebido, né, num certo tipo de anfiteatro. Então, assim, é um anfiteatro bem legal, parece assim um semicírculo com meio que uma arquibancada, tá? É um local meio imponente, ele é um semicírculo, assim, com as cadeiras subindo, e tem a pessoa que ela fica meio que no centro, né, que vai ali basicamente dar uma palestra, uma aula, alguma coisa assim. É um local imponente, você se sente um pouco importante ali, tá? Eu acho que até olhando retrospectivamente, eles botam a gente nesse primeiro contato, acho que talvez um pouco para inspirar. E dá certo, tá? Porque as ideias assim que foram faladas ali, pelo menos em um primeiro momento, às vezes elas ecoam, reverberam, então acompanham com a gente, né, ao longo do tempo. E nesse anfiteatro aí, todo amadeirado, com cadeirinha azul ali, meio de não sei muito bem qual é aquele tipo de tecido, mas é uma cadeirinha azul, tá? Teve uma palestra de um psiquiatra que ele é chamado de Arthur Kaufmann, tá? E ele falou o seguinte, ele disse que o estetoscópio do psiquiatra é o próprio psiquiatra, tá? Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, mas aquela ideia ficou ali comigo, tá? E ele quis se remeter, ou então pelo menos esse foi o primeiro princípio de desenvolver essa ideia de que o seu instrumento de trabalho na psiquiatria é você mesmo, tá? É seu próprio psiquismo. Ou seja, você às vezes vai diagnosticar um paciente ou vai tratar o paciente utilizando você mesmo como aparato ou como ferramenta, tá certo? Isso é muito importante, tá? Porque tem algumas consequências para essa ideia. Então, eu vou primeiro dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro sobre o que eu estou falando. Imagina que você está com um paciente ali e o paciente fala uma coisa, então ele faz alguma coisa que você sente com muita raiva, tá? Às vezes é normal isso acontecer e é bem frequente às vezes que isso aconteça. Bom, lembra que essa raiva que você está captando ali, você está servindo como estetoscópio naquela situação, tá? A raiva ela está se manifestando em você. Só que essa raiva ela fala muito sobre o paciente, tá certo? Só que ela acontece em você, tá? É como se o seu psiquismo, né, fosse justamente ali aquele diafragma, tá? Aquela campânula ali do estetoscópio. E você vai sentir um pouco o que o paciente ele está passando para você. E, obviamente, isso pode ser muito interessante, tá? Primeira coisa que a gente pode pegar isso e levar um pouco para a prática se dá justamente na questão do diagnóstico, tá? O diagnóstico em psiquiatria ele é muito complicado, porque a gente não tem exame, tá? A gente tem que montar um raciocínio clínico e muitas vezes também quando a gente fica só somando sintomas, isso pode ser um pouco complicado porque às vezes pode mais confundir do que ajudar. Pega essa ideia que eu acabei de falar para você, tá certo? Por que é importante a gente levar ela em consideração? Porque além dos sintomas que você vai ver, além da história que você vai se reconstruir, ali, naquele encontro, tá, com o paciente, o que ele desperta em você vai ser fundamental para você entender um pouco o que ele está passando e como é que o psiquismo dele está se comportando, tá certo? Então, assim, se fosse assim utilizar um certo tipo de analogia médica, tá? Isso seria o padrão ouro, tá, para você fazer o diagnóstico. E por que é importante ressaltar isso para vocês aqui? Para justamente economizar muito tempo, tá certo?
Muitas vezes quando alguém fala isso para você, como eu estou falando aqui, às vezes você não vai valorizar o suficiente. Por quê? Porque às vezes você vai sentir aquilo com o paciente e você vai achar que isso não é objetivo o suficiente ou que isso não tem nada a ver, tá bom? E você vai meio que desprezar isso que você está sentindo ou que o paciente desperta em você. Guarda bem essa palavra, tá? Desperta em você. Porque acho que ela é mais apropriada. Bom, pega aquilo que o paciente desperta em você e usa isso como informação, tá? E eu não estou dizendo qualquer informação, eu estou usando aqui talvez a informação mais importante, tá? Que surge desse contato. E isso, pessoal, é muito valoroso, tá bom? Então, assim, não joga no lixo aquilo que você sente com o paciente, usa isso como dado, tá? E esse tipo de ideia ela vai ser fundamental para que você consiga fazer um diagnóstico. Obviamente, tá certo? Isso tem técnica. Eu estou falando aqui em sentimento, em despertar, mas isso aqui é muito lido, às vezes, na psicopatologia, tá certo? Por alguns conceitos que são importantes. Por exemplo, esse despertar, o sentir com o paciente, muitas vezes vai ser lido como empatia, tá? Não empatia naquele modo mais habitual de usar a empatia, tá certo? Mas mais no conceito mais refinado mesmo da psicopatologia. Às vezes vai ser lido como ressonância afetiva, tá bom? Que é um conceito que eu vou deixar aqui no artigo de referência nesse próprio vídeo aqui embaixo, caso você queira aprofundar um pouco mais nessa discussão. E na psicanálise, tá certo? Eles interpretam isso um pouco diferente, mas surge ali nos conceitos de transferência, contra-transferência, identificação projetiva, enfim, tá? Eu só trouxe aqui esses termos porque parece que todo mundo, ou seja, as diferentes vertentes, os diferentes graus de estudos, viram isso e falaram, opa, isso aqui é muito importante, tá? Se você virar e jogar fora, isso aqui você está jogando o puro ouro, tá? Ou então, como o professor meu fala, você está jogando o bebê com a água do banho, tá? Ou a água do banho com o bebê fora, tá certo? Então, assim, você tem que prestar muita atenção nisso e saber o seu valor, que aqui eu estou ressaltando para você que é muito importante, beleza? Essa talvez seja a primeira consequência, então a gente usa muito isso para diagnosticar, assim também como a gente vai usar no nosso tratamento, na nossa terapêutica, tá certo? E, pessoal, saber utilizar isso faz de você um bom psiquiatra, na minha opinião, tá? Às vezes, no nosso sistema diagnóstico, a gente usa o DSM, você pode ver lá, tá? Que não tem, falando em nenhum momento lá nos critérios diagnósticos de saber como é que você se sente com o paciente. Não tem isso, tá certo? Porque tende a ser subjetivo demais, tá bom? E aí, se você jogar essa subjetividade fora do observador, ou do médico, ou do clínico que está ali diante, pode ser psicólogo, enfim, tanto faz, tá bom? Mas se você joga fora a subjetividade da pessoa que está vendo o paciente, você está jogando fora, no meu ver, tá certo? E também no visão e na literatura de muitas pessoas, talvez aquilo que seja o mais importante. Essa é a primeira consequência. Vamos passar aqui para a segunda consequência, tá, pessoal? A segunda consequência é que você vai ter que ter, nas palavras de um grande mestre meu, que é o querido PS, tá? Um olhar estrábico. O que significa isso? O olhar estrábico é um olhar em duas direções, tá certo? Então você sempre vai ter que estar observando o paciente, o que ele está lhe contando, mas você também tem que ter um olhar meio que para dentro, que é para saber o que você está sentindo. Imagina mais ou menos que o paciente ele conversa com você e você está prestando atenção no relato, mas você também está sendo ali, naquela hora, visitado por muitas coisas, sentimentos, emoções, pensamentos, tá certo? Isso tem a sua importância. Só que esse estrabismo, tá? Ou seja, esse olhar em duas direções, ele é muito cansativo, tá, pessoal? Por isso que atender em psiquiatria, muitas vezes, cansa. E se você chega no final do seu dia cansado, é que provavelmente você está fazendo direito, tá, a coisa. Porque justamente você ficar prestando atenção na pessoa e prestando também atenção no que a pessoa desperta em você, pode ser exaustivo. Você vai ficar pensando toda hora. E não só isso, tá certo, pessoal? Não imagina que você vai pensar naquilo ou sentir aquelas coisas que o paciente lhe despertar e ficar de boa, tá certo? Eu vou usar aqui um certo tipo de analogia. Imagina que você é um quadro em branco, tá certo? E o paciente é o pintor. Ele vai chegar lá e vai começar a pintar coisas. Você vai olhar para a figura, tá certo? Para as cores, para o desenho que ele fez, tá bom? E você é como se fosse o quadro,
tá? Uma analogia grosseira, tudo bem, tá certo? Mas me dê assim, um certo tipo de benefício da dúvida, ou então pelo menos um certo alívio. Mas, pessoal, esse pintar, muitas vezes, pode ser uma coisa legal, só que também às vezes pode ser uma coisa difícil, tá bom? Às vezes você vai sentir raiva, às vezes você vai sentir desespero, às vezes você vai sentir impotência, tá bom? E tudo isso é você que sente, tá certo? Acontece na sua pele, acontece no seu corpo, tá? E isso pode ser muito difícil, ou seja, atender em psiquiatria é estar ali aberto a uma experiência sentimental, emocional, que muitas vezes vai lhe cansar um pouco, tá bom? E paciência, ossos do ofício, isso faz parte da prática, tá bom? Terceira consequência que tem disso. Beleza, imagina aí que você é o quadro e o paciente está pintando lá. E aí você sente raiva, tá? Pode acontecer. Beleza, mas lembra que se você não identifica isso, ou se você não presta atenção, ou se você está alheio a esse tipo de ideia, você pode fazer uma coisa que é não perceber e atuar em cima daquela raiva, ou de uma palavra aqui que é muito importante, levar para o pessoal. Tá? Então, assim, uma grande dica que eu lhe dou é, nos atendimentos em psiquiatria, quando o paciente falar alguma coisa, despertar alguma coisa para você, não leva para o pessoal, tá certo? Aquilo é muito mais sobre o paciente do que sobre você, tá bom? E isso é muito importante. Por quê? Porque senão, às vezes, imagina, quando um paciente briga com você, e aí, muitas vezes, tudo bem, pode ter uma parcela sua, tá? Mas muitas vezes, na maioria delas, tá certo? Aquilo vai falar muito mais sobre o paciente. E aí, se você leva para o pessoal demais, você vai se sentir culpado, você vai se sentir às vezes que não está dando um bom tratamento, ou então às vezes que você não é um bom clínico, não é um bom médico, tá certo? Ou então que você nunca vai conseguir ajudar aquela pessoa. Então, assim, não tenda a levar para o pessoal. Obviamente, isso precisa de um pouco de experiência e um pouco de treino, tá? Não é só sentir as coisas e falar, bom, estou sentindo isso, o diagnóstico é esse, ou o tratamento vai ser esse. Não, isso tem que ter refinamento, tá? Inclusive, utilizando um pouco enfim, a metáfora aí do quadro, né? Você pode até me perguntar, mas eu sou 100% uma tela em branco, ou seja, um quadro em branco? O paciente, quando chegar ali e começar a pintar, não vai misturar com um desenho que já tinha antes, que é o meu desenho, ou seja, a história de vida do psiquiatra, as coisas que ele tem. Olha, sim, claro, obviamente você não é um quadro em branco. E isso é subjetivo? Sim, isso é subjetivo, tá certo? O que a gente faz é, de algum certo grau, muito subjetivo, tá bom? Mas, pessoal, isso também exige um certo tipo de refinamento, tá? Exige um certo tipo de técnica. Eu não ficaria tão preocupado com isso se fosse você, desde que, óbvio, você saiba explorar isso. E como que você faz isso? Através de estudo, tá bom? Estudo, conversar com os colegas, conversar com os pares, ter ali, às vezes, pessoas mais experientes guiando e identificando isso junto com você, porque, obviamente, você pode errar, tá certo? Assim também como você pode errar em coisas muito objetivas. Então, se você vai medir uma mesa, mesmo com a trena, você pode errar na medida da mesa, mesmo que aquilo seja extremamente objetivo, tá bom? Então, eu queria dizer, relaxa quanto a isso, mas também estuda e refina. E, obviamente, tá certo? Se você quiser nossa ajuda para realizar esse tipo de refino, a gente faz isso, tá bom? A gente tem um curso de psicopatologia onde lá a gente lhe acompanha, dá aulas, ensina um pouco a como usar essa parte que é muitas vezes subjetiva, o que você sente com o paciente e dá um nome para isso, explorar isso, tá certo? Nas suas mais diferentes categorias, nuances, tá certo? Nas suas mais diferentes cores. É isso muitas vezes que a gente faz ali numa boa psicopatologia ou numa psicopatologia que vai às vezes muito além de critérios diagnósticos. Então, se você quer conhecer mais um pouquinho, eu te convido a clicar aqui embaixo, tem ali no mais, tem um link do nosso curso de psicopatologia, fica à vontade. E também deixa um pouco aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, se você usa isso na sua prática ou não, se você tem dificuldades e também assim, se você já tinha tido esse tipo de raciocínio, tá bom? E, obviamente, se você está gostando desse tipo de vídeo que a gente está fazendo, porque se estiver gostando, a gente continua indo um pouco mais aqui para esse lado. Um abraço, pessoal, e até a próxima.